Abençoado, amado, eleito da graça de Deus, estou aqui mais uma vez para responder uma abençoada. Ela perguntou: irmão André, qual é a influência dos filmes, filmes bíblicos, filmes evangélicos? Qual é a influência que ele tem dentro da realidade bíblica? É correto? Se pauta na realidade bíblica? Essa é a pergunta da irmã Cleide Ramiro, de Pernambuco. Então vou falar um pouco sobre isso. Bom, e o tema desse estudo é: qual a verdade da verdade evangélica? Qual é a verdade da verdade evangélica? Todos os filmes ou novelas, evangélicas, religiosas, o autor tira de alguns versículos bíblicos a base da história que quer contar. É certamente que outras histórias a mais é incluída para poder fazer uma boa novela, um bom filme, Nem tudo ali está pautado exatamente dentro da escritura. Alguns versículos, algumas passagens, sim, mas com influência levítica, com influência de conhecimentos levíticos, com influências e conhecimentos segundo a mente religiosa, evangélica ou católica. Amém? A influência que tem de certo e de errado, é boa essa influência ou não? Bom, muitos dos nossos irmãos evangélicos, eles só lêem a Bíblia na igreja, junto com o pastor. O pastor lá deles manda abrir o versículo tal, então eles abrem aquele versículo, lê. Mas muitos não têm um conhecimento de fazer uma leitura mais aprofundada na Bíblia Sagrada. Então não consegue ver certas diferenças ali que talvez até está sendo mostrado ali no filme, está sendo mostrado ali nas novelas, até o que o pastor dele está falando, a pessoa está falando. Então acaba não aprendendo nada, porque esses filmes, como eu disse, é baseado no conceito evangélico levítico. Toda a igreja evangélica, ela segue o padrão doutrinário levítico. Amém? O que nós pregamos aqui segue um padrão doutrinário de Cristo, do evangelho genuíno do Cristo, que veio trazer a Paulo de Tarso. Não seguimos a base doutrinária levítica. Entende? Então, se você quer aprender realmente o evangelho do Cristo glorificado, que chamamos de graça de Deus, esses filmes não vão te ajudar em nada. Essas novelas não vão te ajudar em nada. Porque ela conta uma realidade bíblica, sim, mas levítica, a qual não é mais para os dias de hoje. Não é mais para os nossos dias hoje. Amém? Hoje vivemos no tempo da graça para viver em graça. Se você viver no tempo da graça, vivendo a lei levítica, a base doutrinária levítica, você está fora do conhecimento áureo, verdadeiro, que o Cristo veio trazer para você. Ou seja, a igreja evangélica não está seguindo a Cristo, mas está seguindo Moisés. Porque a passagem da Bíblia diz
A lei veio por intermédio de Moisés. A lei veio por intermédio de Moisés. Por Moisés o povo recebeu a lei. Mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Olha a diferença aí. Olha a separação. Está separando Moisés de Jesus. O que a igreja evangélica faz é misturar os dois. É mesclar os dois. Então, o que os irmãos lá da igreja evangélica faz, até o que os pastores ensinam, é viver a lei doutrinária levítica e dizer ao mesmo tempo que Cristo é o seu Senhor, Cristo é o seu Salvador. Isso é uma mistura, está misturando, né, os dois pactos. O pacto de Moisés, a lei, e o pacto de Cristo, a graça de Deus. Isso eu sempre digo aqui que é prostituição religiosa. É uma noiva, que é a igreja, que somos nós, querendo servir dois noivos. Não, o Cristo é o meu Senhor, mas eu tenho que dar ouvido para o que o outro noivo, o primeiro noivo, o Moisés, ensina. Está entendendo? É a igreja querendo servir a dois noivos. Então você, na realidade, não está aprendendo nada. Na realidade, você está estacionado no tempo. Na realidade, você não está recebendo o conhecimento verdadeiro que só a graça de Deus pode te dar. Amém? Então, para quem quer aprender a graça de Deus, esses filmes, essas novelas, não é uma boa influência de aprendizado. São novelas bonitas, são filmes muito bons, entendeu? Mas para você que quer aprender a graça de Deus, não é uma influência boa para a sua mente que está querendo aprender. Como Nicodemos era um homem importante na lei, era um principal da lei, era conhecedor da lei, mas ele estava confuso entre a lei doutrinária física, entre a lei espiritual do Cristo. Há dois sacerdotes, Moisés e Cristo. E a Bíblia diz que quando se levanta um novo sacerdócio, anula-se o outro. E se levantando um novo sacerdócio, também há mudança de lei. Muda-se a lei. Por isso que a graça de Deus é diferente. Vocês querem batizar no sistema religioso, na igreja evangélica, você quer batizar. Nas igrejas formadas em graça, nós não nos batizamos, porque já nascemos batizados. Na igreja evangélica você quer batizar em água, mas a Bíblia ensina que todos nós fomos batizados no madeiro com Cristo. Todos nós se refere àqueles homens daquela época. Nós que já nascemos daquela época para cá, nascemos batizados. Então não precisamos batizar em águas, porque já nascemos batizados no Cristo, lá no madeiro. Essa é a diferença. Não é que nós estamos criando uma nova doutrina. É o que a Bíblia diz. Quando se levanta um novo sacerdócio, anula-se o anterior. Levantando-se um novo sacerdócio, também é necessário mudança de lei. Então Cristo veio com um novo sacerdócio, segundo Melquisedeque, e trouxe uma nova lei, para que nós venhamos a seguir nos dias de hoje, que é a graça de Deus. O velho pacto
o velho sacerdócio, né, que era constituído de doutrinas levíticas, o qual o seu sumo sacerdote era Arão. Esse já se acabou. Na queda do templo, em 70, esse sacerdócio de Moisés já se encerrou. De 70 em diante passou a vigorar, passou a vigorar até antes. Paulo já pregava isso, né, no ano 36 em diante. Paulo começou a pregar, né, o novo sacerdócio, a graça de Deus, mas começou a vigorar na sua plenitude a partir da queda do templo. Amém? Então, para você querer realmente entender o que é lei, o que é graça, é assim que você aprende. Que o sistema religioso todo, contando igreja católica, igreja evangélica, elas vivem num pacto doutrinário levítico, ao qual Moisés trouxe para o povo. Amém? Mas nós, igrejas reunidas em graça, nós vivemos o novo sacerdócio. Nós vivemos uma nova lei, que é a graça de Deus, por isso é diferente. Então a irmã perguntou qual influência tem esses filmes, essas novelas. A influência que você, se você quer aprender realmente a Bíblia correta, como ensinamos aqui nas igrejas reunidas em graça, esses filmes, essas novelas não têm influência boa nenhuma na sua mente, porque eles pregam, são filmes bons, não estou falando mal dos filmes, são filmes bons, são novelas boas, mas pregam o pacto levítico, pregam um vínculo doutrinário levítico, o qual Moisés trouxe ao povo. E esse velho pacto já se encerrou com a queda do templo. Hoje estamos no tempo da graça e nosso Deus, nosso Pai, nos chama para viver em graça. Amém? E se desligar de todo aquele vínculo doutrinário levítico. E assim como Nicodemos, passar a aprender de novo, a nascer de novo. Nicodemos era um homem sábio, conhecedor da lei, e ele perguntou ao Cristo: o que faço para entrar no reino de Deus? E o Cristo falou: você tem que nascer de novo. Amém? Nascer de novo, da água do Espírito. O que é nascer de novo, abençoado? É começar a aprender novamente tudo por Cristo. Fazer Cristo ser o seu verdadeiro professor. Esquecer tudo aquilo que você aprendeu dos homens e passar a aprender do Cristo novamente. Isso é nascer de novo. Uma nova concepção espiritual tem que nascer na sua mente. Amém? Nascer da água, a água representa a palavra, a sabedoria, o conhecimento. E do Espírito, porque não, a graça de Deus não é conhecimento para a carne, né? A lei doutrinária levítica era para a carne. A graça de Deus é espiritual, é para o Espírito. Isso é nascer de novo. Esquecer toda aquela doutrina que era segundo a carne, para dominar a massa daqueles tempos. Amém? E começar de novo, aprendendo de novo, né? Em espírito, com Cristo glorificado, segundo o Evangelho do Cristo glorificado, que foi dado
ao apóstolo Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Amém? Então, mais pessoas aí, mais abençoados, tiver mais perguntas a fazer, pode mandar escrito aí nos comentários no YouTube ou lá no Facebook, e quando assim podendo vou estar aí explicando a vocês, segundo, né, a graça de Deus, o que nós aqui acreditamos ou não. Amém? Nós acreditamos o que está escrito. Não é segundo a mente do irmão André, não é segundo a concepção religiosa do irmão André, mas segundo o que a Bíblia diz. Amém? Então é isso aí, abençoados. Fico por aqui. Obrigado à irmã aí que me fez essa pergunta. Isso é bom porque ajuda a gente a fazer estudos aqui para vocês. Mais pessoas eu peço que façam perguntas mesmo. Assim que eu puder, estarei respondendo a todos aí. Amém? Eu tenho algumas perguntas ainda que não respondi, mas tenham paciência, abençoados. Paciência, porque estou passando por um período aí de exames e tratamento de vista, e às vezes isso me atrapalha um pouco de ler, né? Mas tenha paciência, tenha calma, sim. Eu vou estar aí respondendo a todos vocês. Muito obrigado aí. Amém? E graça e paz para todos vocês. Até a próxima.